aqui um pouco do retrato, daquilo que eu imagino que é o retrato atual da gestão estratégica no setor público, e que eu acho que não foge muito da percepção daquilo que vocês têm visto aí dentro das próprias organizações. Em termos de alinhamento conceitual, o termo estratégia, a gente já falou, né? É um conjunto de escolhas que orienta o gerenciamento presente na construção de um futuro que eu desejo. Tá? Estratégias são ações ou escolhas, e o processo envolvido, né? Não só na construção, na adoção dessas escolhas, mas na formulação das ações, no acompanhamento, em tudo isso, nesse ciclo, é o processo de gestão estratégica. Bom, o planejamento estratégico, que é uma coisa sobre a qual muito se fala, ele é também um processo e que vai terminar na definição das estratégias e na elaboração dos planos. Então, se a gente imaginar a gestão estratégica como um grande ciclo, o planejamento vai dar conta das etapas iniciais, ou seja, entender a minha realidade, o meu contexto, traçar diagnóstico, estabelecer as diretrizes estratégicas, delinear e construir objetivos, indicadores, metas, consolidar isso tudo, dar origem a uma carteira de iniciativas importante, desdobrar para processos, projetos, fechar isso num plano. Esse é o trabalho de planejamento estratégico, ou seja, a gente olhar para tudo isso e documentar, né, conceber e oficializar os caminhos que a organização deseja seguir. Quando a gente fala de gestão estratégica, né, aí já começando uma discussão sobre o tema como um todo, acho que é legal a gente tratar de que a gente chama quatro pilares da estratégia e que eles ensejam algum tipo de discussão sobre como é que a gente deve enxergar isso frente à realidade do próprio setor público. O primeiro pilar é o pilar chamado do foco, né? Então, falar de estratégia implica sempre a gente, de alguma maneira, entender aonde a gente se encontra enquanto instituição, né? Onde é que a gente deseja chegar e estabelecer um percurso. Então, essa visão que eu chamaria de bastante tradicional da estratégia, ela é válida, não resta dúvida. Só que existe uma questão muito importante no pilar do foco, que é esse primeiro pilar conceitual, que é o seguinte: o caminho a ser percorrido para a gente sair de onde estamos e chegar onde a gente deseja, ele é quase sempre, ou na totalidade das vezes, bastante acidentado. E a gente nunca terá, enquanto instituição, todas as informações. Então é muito importante entender que o pilar do foco é importante, mas os caminhos que serão percorridos, eles podem variar bastante. E até mesmo esse foco pode ser calibrado ou recalibrado ao longo do nosso percurso, né? O segundo pilar é o pilar do comprometimento versus a flexibilidade. Então, quando a gente olha essas duas expressões, né, de um lado eu tenho em que medida eu preciso me atrelar, me associar, me comprometer com aquilo que foi concebido na estratégia, ou seja, o que é importante a gente estabelecer como pedra, como regra sagrada que precisa ser observada e a qual as pessoas precisam aderir. E em que medida isso trabalha com algum tipo de flexibilidade, em que nível da organização, né, isso precisa acontecer. Esse pilar eu acho muito importante. E aí eu vou me socorrer aqui de uma abordagem de gestão que foi trazida por alguns trabalhos recentes de gestão, mas que tem origem na história das guerras, né? E depois foi aproveitado no mundo da indústria e tal, por isso que essas ilustrações a gente coloca aí, e que tem a ver com um termo que parece um palavrão, chama Auftragstaktik. O que é isso? A tradução desse termo, né, do alemão, é uma liberdade de escolha com clareza estratégica. Então, desde lá a Guerra Franco-Prussiana, depois passou pelos primórdios da indústria, a Segunda Guerra Mundial, etc. e tal, acabou sendo constatado por um conjunto de pesquisadores, de estudiosos, de que essa liberdade de escolha com clareza estratégica é fundamental para qualquer estratégia ter êxito. O que isso significa na prática? Gerentes ou líderes de unidades devem exercer a liberdade de escolha no seu nível para tomar suas decisões, mas tem que estar dotado de uma compreensão super clara dos objetivos gerais e sobre o seu papel na consecução da estratégia. Então, a ideia é que isso veio da história das guerras e foi constatado, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, onde os alemães praticavam isso, e os aliados até
tiveram que reconhecer essa, entre aspas, superioridade no aspecto gestão da guerra que os alemães tinham nesse sentido, ou seja, os gerentes de nível médio, que no caso eram os comandantes de nível médio, eles tinham uma percepção muito clara sobre as prioridades, mas eram dotados de liberdade no seu nível, uma certa liberdade tática, operacional. E permitia que tomassem decisões com muita clareza e muita velocidade, que estavam efetivamente empoderados, mas sempre guardando algumas premissas de alinhamento com as diretrizes superiores em termos dos grandes objetivos. Então, quando a gente fala de comprometimento versus flexibilidade, é preciso haver clareza do que se deseja. E aí a gente se assusta. Porque chega em órgãos e entidades do setor público e às vezes a gente pergunta para as pessoas, e não estou falando o pessoal lá na base da pirâmide, não, estou falando às vezes são gerentes, coordenadores. De que maneira as metas estratégicas vocês compreendem ou afetam o seu dia a dia? E muitas vezes as pessoas sequer conhecem as metas estratégicas. Ou às vezes conhecem, mas dizem, aquilo não me afeta em absolutamente nada, não tem nada a ver com o meu dia a dia. Aquilo foi estabelecido pela alta administração. Então verifiquem que esse princípio, que prega justamente esse alinhamento, essa conexão, ele não existe em muitos órgãos e entidades do próprio setor público. E aí a gente constata que todos os dias inúmeras decisões são tomadas por agentes no nível gerencial. Como assegurar que a prioridade estratégica, a grande direção, é o grande balizador para isso? Só esse alinhamento. Então, flexibilidade é importante? Super importante, desde que a gente consiga garantir um alinhamento com os pressupostos, com a grande intenção estratégica. E a gente vai falar sobre como buscar isso ao longo desse nosso papo de hoje. Bom, aqui tem uma pesquisa que mostra para a gente que, de repente, a gente está atuando nas coisas erradas quando quer ampliar resultado institucional. Essa pesquisa ela foi feita com uma quantidade grande de executivos de empresas e foi coletando informações sobre os aspectos que essas pessoas, esses executivos, consideravam como mais intervenientes ou que teriam capacidade de interferir positivamente, mais poderiam interferir no êxito de estratégias institucionais. E dentre os itens, o item que foi citado por 54% dos respondentes foi o item informação ou fluxo de informação. Ou seja, se a gente quer conseguir resultados estratégicos importantes, é muito importante que a informação consiga fluir. Ou seja, quem tem que conhecer, que conheça. Olhem o princípio lá do Auftragstaktik. Ou seja, um gerente de nível médio, um coordenador, um supervisor, precisa entender quais são as premissas da estratégia para que ele consiga tomar suas decisões, até as decisões do cotidiano, alinhado com isso. Em segundo lugar, foi o item prerrogativa de decisão, os chamados decision rights, que dizem respeito a empoderamento. Se quem vai decidir, de fato está empoderado e tem os elementos necessários para decidir. É o chamado empoderamento. É o segundo item mais citado, como item que interfere positivamente na consecução, no êxito de estratégia. O terceiro item, motivação das pessoas. E o quarto item só, com 25% dos respondentes, estrutura, ou seja, a gente articular a estrutura organizacional. E vejam que o que a gente percebe no dia a dia é muito diferente disso. É muito mais o que? Organizações tentando ampliar êxito, tentando ampliar a performance institucional, articulando em torno de estrutura, de uma maneira frenética, mudando o organograma, criando áreas, suprimindo áreas, criando coordenações o tempo todo, quando a própria pesquisa está revelando que o item estrutura é só o quarto item, na verdade, influente sobre o êxito de estratégias. Então esse é um dado importante para a gente reverter esse quadro de descrédito, relativo descrédito, pouco êxito nas estratégias institucionais. E a gente vai para o pilar 3, que é o do ambiente tradicional versus o ambiente dinâmico. E eu não preciso nem falar sobre isso, pessoal, em 2020 para vocês. A gente, em 2 anos, teve tanta novidade no macroambiente, no ambiente das organizações, no ambiente do Brasil, no ambiente nacional, que está muito claro que o futuro ele é incerto, ele pode mudar a cada instante. Então, caminhos alternativos, capacidade de inovação, necessidade de mudança de rumos, de mudança de processos, estabelecimento de mecanismos novos de relacionamento interno e externo,
Isso acontece o tempo todo. Então, se eu quero trabalhar com gestão estratégica, eu tenho que adotar não só métodos, mas premissas que me levem a desenvolver planos, iniciativas, sistemas de mensuração que sejam passíveis de acompanhar esse cenário dinâmico. Então, nada pior do que achar que nós vamos fazer um planejamento de 8 meses, vamos encadernar tudo aquilo, vamos fazer uma grande solenidade e o nosso trabalho acabou, e a gente vai dissolver esse grupo e vamos trabalhar com esse assunto daqui a 2 anos, porque durante esses próximos 2 anos a gente vai ter alguma coisa para mostrar para os órgãos de controle. Essa é a antítese daquilo que a gente percebe com um ambiente absolutamente dinâmico que a gente vive hoje. Tá? Se a gente quiser constatar isso, né, de uma maneira mais estruturada, tá aí, a gente tem conectividade em massa, os limites do conhecimento expandidos, novos comportamentos, ofertas de coisas que não se pensava anteriormente, uma demanda absurda por novos serviços, novos sistemas, plataformas, novas maneiras de trabalhar, né, novas entregas, né, empresas nascendo, negócios que eram negócios promissores sendo transformados, substituídos por outros, né, formas de trabalhar completamente diferentes. A gente está vivendo agora uma mudança de chave na marra, a forceps. Eu estou vendo aqui a estrutura do setor público, todinha, todo mundo, absolutamente quase que mais de 99% trabalhando na base do home office, do dia para a noite, sendo que eu assisti nos últimos 2 anos discussões lentas e burocráticas sobre teletrabalho. E tudo foi feito numa virada de chave porque o contexto assim o exigiu. E tenho certeza de que isso vai determinar uma concepção nova da maneira da gente trabalhar. Então o ambiente é extremamente dinâmico, né? Essa curva, que ela é bem famosa na disciplina, inclusive, de gestão de projetos, que é a curva que a gente chama de Learn to Burn Ratio, que fala do custo da aprendizagem, ela conversa com essa questão do dinamismo e da incerteza que a gente tem nos projetos, nas nossas iniciativas. Então, imagine que eu tenho 2 eixos e no início, né, de qualquer iniciativa, lá na origem dos eixos, eu tenho o quê? Um nível de incerteza muito alto para qualquer iniciativa, para qualquer transformação. Eu ainda provavelmente não comprometi recursos, então o nível de comprometimento é baixo. E eu preciso aprender muito, eu tenho um nível de conhecimento muito limitado. À medida que o tempo passa, essas curvas vão trazendo níveis novos de aprendizado, comprometimento e incerteza. Então a gente vai aprendendo, vai diminuindo a incerteza e vai comprometendo recursos. O que a gente tem visto é que, embora esse gráfico seja absolutamente verdadeiro, né, o nível de aprendizagem, ou seja, a inclinação, né, a razão do aprendizado mostrado pela inclinação dessa curva, assim como a diminuição da incerteza, etc. Tal, isso varia. Consequentemente, a gente tem que trabalhar para gerir ou para antecipar aspectos que me permitam diminuir a incerteza, o quão mais rápido, aprender rápido, né? E com isso evitar de comprometer recursos num nível que tragam perda, prejuízo ou ineficiência para a máquina pública. O importante, nesse sentido, não é saber o que vai acontecer. A gente não consegue prever o futuro. Mas sim estabelecer mecanismos capazes de fazer face a quaisquer mudanças, que me permitam rearticular, reobservar a realidade, retrabalhar as minhas prioridades, os meus parâmetros e as minhas iniciativas. E aí é o seguinte, se eu não fizer isso institucionalmente, as organizações vão fazer de qualquer maneira, só que elas poderão fazer de uma maneira não estruturada. Então a diferença entre quem reage ao contexto de uma maneira estruturada ou não estruturada é o resultado final. É evitar o caos, o pânico, é evitar muitas vezes a utilização ineficiente de recursos, o sombreamento, né, a redundância e o retrabalho. Então estabelecer um processo de gestão estratégica que nos permita a qualquer tempo rever as prioridades com dinamismo, né, com velocidade, com leveza, e reconectar a estrutura e a nossa maneira de atuar com o que é necessário, para a gente continuar buscando os resultados pretendidos, é o que a gente chama de flexibilidade dentro de uma sistemática de observação dinâmica do contexto. E o quarto paradigma fala do paradigma interno, ou seja, da visão interna versus a visão externa, né? É claro que muitas vezes
a estratégia vai precisar se voltar para aspectos internos da instituição. O foco em ganho de eficiência nos meus processos internos e na própria excelência das operações. Mas, de maneira geral, é muito importante que a gente traga esse pêndulo para o paradigma, para o foco externo, né? A eficácia deve ser a regra, se não a própria efetividade, né? Ou seja, qual é a percepção de quem recebe o serviço do lado de fora, do órgão da entidade ou do cidadão e da sociedade? Foco no relacionamento com os agentes externos, na medida em que nenhuma organização existe por si só. E eu devo me voltar para transformações internas, as quais sejam focadas ou estejam focadas na melhoria das entregas finalísticas ou externas. Então, é muito importante a gente observar como é que está a nossa estratégia. Se o pêndulo está pesando mais, né? Ele está tendendo a ficar mais de um lado ou de outro, e por quê? Então, são aspectos que a gente tem que sempre raciocinar quando está trabalhando com gestão estratégica. Aqui nesse slide, a gente tem as etapas clássicas da gestão estratégica, já falamos sobre elas, e imaginem que isso tudo, na realidade, está sintonizado, né, com um ciclo. Né? Então a gente pode observar essas etapas como que posicionadas num ciclo. Eu tenho uma etapa diagnóstica, em que eu vou conhecer a realidade, eu tenho uma etapa em que eu vou formular a grande intenção estratégica, de posse dos elementos desse diagnóstico. Então eu vou falar sobre os pressupostos, a identidade institucional, missão, visão, valores, né? Vou falar sobre aquilo que é chave no meu propósito, na minha visão, na minha prospecção de resultados, médio e longo prazo. Bom, eu vou traduzir depois aquilo na tradução para objetivos consistentes, concretos e mensuráveis e que vão se dedicar a balizar os comportamentos dentro de um ciclo de planejamento. Então eu posso ter uma visão de médio e longo prazo e vou trabalhar com um ciclo específico e para esse ciclo eu tenho que traduzir aquela visão em objetivos concretizáveis, mensuráveis, de fácil compreensão e entendimento por toda a estrutura. Bom, até aqui a gente tem o mundo das intenções. Aí eu vou desdobrar tudo isso para iniciativas concretas, que vão justamente promover essa intervenção na realidade. E ao mesmo tempo vou desdobrar para a minha operação do dia a dia, para entender quais são os aspectos críticos envolvidos naquela intenção estratégica. E por fim vou trabalhar na melhoria, né, dos padrões de monitoramento e avaliação. Como é que a gente acompanha tudo isso, mas não só acompanha, como é que a gente interfere nisso tudo em movimento, fazendo todos os ajustes necessários múltiplas vezes ao longo desse ciclo. Então, basicamente, essas são as etapas da gestão estratégica. Tá claro para vocês, pessoal? Então a gente falou um pouco sobre os conceitos, como é que se comporta esse ciclo. E aqui a gente está vendo só de uma outra maneira. Análise, faço as minhas escolhas, desdobro e promovo a gestão. Então, visto de uma maneira ou de outra, a gestão estratégica ela vai envolver mais do que o simples planejamento. Ela envolve, inclusive, né, o monitoramento e a avaliação, ou seja, a gestão das estratégias em execução, disso tudo em movimento. Né? E aí tem um negócio que é bastante engraçado, que a gente vê, até engraçado, né, que a gente vem observando ao longo do tempo, que é o seguinte: no momento em que eu vou tratar de gestão estratégica, ou seja, eu vou percorrer todas essas etapas, eu tenho várias, não só metodologias, mas tem vários artefatos, várias abordagens que eu posso utilizar para fazer diagnóstico, para depois eu fazer uma revisão dos aspectos da formulação, para traduzir e conceber objetivos. Eu tenho uma série de abordagens que eu posso utilizar para desdobrar, para construir uma carteira de projetos, etc., para promover também desdobramento para a operação do dia a dia nos processos. E que inspirou a gente a apresentar aqui isso que a gente chama de tabela periódica dos elementos da estratégia. As opções são tão variadas que a gente pode colocar isso tudo, né, fazendo uma analogia com uma tabela periódica, né, em que a gente tem aqui na parte de baixo, né, os momentos, e nesses quadradinhos uma série de abordagens que a gente pode utilizar de alguma maneira para trabalhar a estratégia. E o que vem acontecendo é que muitas vezes os órgãos eles se preocupam muito e fazem isso não só em gestão estratégica, muitas vezes fazem isso até em transformações, em outros aspectos da gestão. Há uma preocupação de escolher elementos de vanguarda, aquilo que é a última palavra, que é mais moderno, etc, etc. E o que a gente vê é que, ao fazer isso, há uma preocupação muito grande
né, um pouco com um certo modismo, mas sim com adotar um método atual, moderno, da moda, acreditando que por isso a estratégia vai ter êxito. Então, a gente traz justamente essa tabela periódica para dizer o seguinte: as opções são muitas, tá? O que a gente vai escolher em termos de abordagens, modelos, templates, né, plataformas, etc., é aquilo que mais, normalmente, a recomendação é aquilo que mais se ajusta, inclusive à minha cultura institucional, a cultura da minha organização e o meu nível de maturidade em gestão estratégica. Então, a ideia talvez seja, vamos nos preocupar menos em escolher modelos da moda ou do dia, ou as obras, né, que estão sendo mais discutidas, e vamos nos preocupar em compreender e efetivamente conseguir capturar o que é a intenção estratégica, fazer um bom trabalho diagnóstico para compreender o nosso contexto, né, fazer com que isso se converta de uma maneira consistente, compreensível e coerente, né, em ações concretas e verificar como é que a gente consegue acompanhar de fato isso para conseguir interferir e fazer com que isso promova, essas ações promovam o resultado que a gente tanto deseja. As opções são muitas e a escolha deverá estar condicionada, como eu falei, à maturidade, à cultura institucional e à capacidade de colocar para dentro essas ferramentas, esses métodos e, de fato, fazer rodar. Um exemplo que eu dou é na gestão de projetos. Eu conheço várias organizações que têm ferramentas modernas de gestão de projetos e de gestão de portfólio e não fazem uma gestão de portfólio e uma gestão de projetos no nível corporativo adequada. O que prova que a escolha do método e às vezes do modelo e da própria ferramenta per si muitas vezes não é suficiente para a gente colher os resultados superiores que a gente deseja. Tá claro, pessoal? Então, a gente falou bastante sobre elementos conceituais, já passamos sobre aspectos aqui dos pilares, né, dos métodos, dos modelos, etc. E tal. Agora vamos cair um pouquinho na realidade do setor público. Porque o tema gestão estratégica ele não se aplica só ao setor público, é um tema geral. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre peculiaridades do setor público que são importantes para a gente compreender efetivamente como é que a gestão estratégica pode funcionar dentro desse contexto. Então, gestão estratégica é super importante para a gente conseguir promover resultados em políticas públicas, em primeiro lugar. Então, as políticas públicas são intenções, né, normalmente de Estado, são macro-intenções que são estabelecidas, e elas dependem do que acontece no mundo de cada uma das instituições para se tornar realidade. E dependem, consequentemente, da estratégia desenvolvida, concebida, né, e gerida por cada uma dessas instituições. Isso tudo vai acabar, né, sendo distribuído numa linha temporal e a gente vai cair, do ponto de vista de ações concretas, nas próprias iniciativas. Então, o recado aqui é o seguinte: se a gente quer que políticas públicas deem certo e tenham um efeito legal, é fundamental que as organizações envolvidas na consecução dessas políticas tenham estratégias institucionais consistentes. Então, em primeiro lugar, é isso. É muito importante ter uma gestão estratégica consistente. Bom, o que torna complexo falar de gestão estratégica no setor público, dentre outras coisas, né? Em primeiro lugar, eu tenho uma multiplicidade de serviços, segmentos de clientes, estruturas complexas e relações políticas. O setor público, em geral, as organizações são grandes, são ramificadas. Eu tenho, muitas vezes, vários serviços. A gente tem exemplos de órgãos, plano federal, na administração direta e até indireta, com uma gama de serviços, na média, muito maior do que as organizações privadas. Eu tenho segmentos de clientes, muitas vezes variados. Eu tenho relações políticas que não podem ser desprezadas. Tudo isso torna esse cenário mais complexo, inclusive, do que a gestão estratégica em muitas organizações privadas, né? E aí eu vou falar rapidinho para vocês agora sobre duas abordagens de gestão estratégica que a gente tem visto, né, não de maneira formal, mas de maneira semi-formal em alguns casos, né, e que representam opções interessantes do ponto de vista de utilização da teoria. Nesse momento, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre duas abordagens de planejamento estratégico, né, que a gente tem visto em utilização no âmbito do setor público e que para nós fazem sentido quando a gente fala de adoção de métodos, né, que a teoria traz e que são passíveis de implementação real, né, e de gerar resultados no ambiente do setor público.
Um deles, que é muito utilizado, é o BSC, ou Balance Scorecard. Então, o BSC é uma estrutura de trabalho, de certa maneira, sofisticada, que teve uma projeção muito grande, é uma obra muito robusta de 2 autores, o Kaplan e o Norton, né, e que foca no desenvolvimento da organização a partir de princípios, perspectivas e de um sistema de mensuração de resultados, de performance. É muito interessante. E muitas organizações do setor público utilizam um artefato do Balanced Scorecard, que é o mapa estratégico. Então a gente vê isso uma ampla utilização. Então dá certo, funciona com as devidas adaptações, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas requer alguns cuidados. O que a gente tem visto em muitos casos é uma utilização um tanto quanto superficial do Balanced Scorecard. Uma outra abordagem, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente com mais detalhes também, é o modelo das batalhas, ou chamado Must-Win Battles, que é uma abordagem de planejamento estratégico para organizações, muitas vezes, que não são complexas do ponto de vista da sua estrutura, né? São organizações pequenas, extremamente focadas, e que muitas vezes têm necessidade de desenvolver com dinamismo e com alguma pressa, né? Isso acontece, uma estratégia para reagir a um determinado contexto. Então, a abordagem das batalhas, ou do Must-Win Battles, que também deriva de uma obra de gestão, permite que a organização gere um foco com algum dinamismo sobre aquilo que é mais relevante e administre as iniciativas inerentes àquilo também de uma maneira bastante dinâmica. Então, essas duas abordagens são abordagens que a gente resolveu trazer para comentar, porque elas são alternativas para contextos e características diferentes de organizações. Bom, o BSC, para começar, ele é uma abordagem de método, né? Como eu falei, de gestão do desempenho institucional para atingimento de resultados. E a visão do BSC, do ponto de vista de gestão estratégica, é que as organizações, elas, do ponto de vista dos seus objetivos, consequentemente das intenções estratégicas, elas devem se estruturar em 4 perspectivas. Então, a visão tradicional do BSC era essa. As organizações, ele nasceu voltado para o setor privado, né? Então voltado para organizações cuja finalidade é gerar resultado econômico. E a primeira perspectiva é a perspectiva financeira, ou seja, tudo que é feito dentro da instituição, em tese, deveria resultar em melhoria de performance sob o aspecto financeiro, de retorno para sócios ou acionistas. Bom, a segunda perspectiva é dos clientes, numa lógica de que se eu obtenho resultados superiores, se desejo obter resultados superiores na perspectiva financeira, é muito importante que numa perspectiva logo abaixo, eu construa aqueles resultados, aqueles primeiros, ampliando a minha participação sobre clientes, ou seja, ampliando a minha base de clientes, ou ampliando a minha participação no mercado, ou obtendo uma maior aderência da minha clientela, em termos de produtos e serviços, uma satisfação superior dos meus clientes. E com isso eu vou obter os resultados pretendidos nos objetivos financeiros. Ora, para eu conseguir os objetivos, atender os objetivos em relação a clientes, eu preciso melhorar, ou modificar, ou aprimorar, ou transformar a maneira como executo as minhas operações, né? Como eu entrego produtos e serviços, por exemplo. E vou fazer isso, o quê? Aprimorando, desenvolvendo, transformando os meus processos internos. Então eu vou construir objetivos, né, relacionados a processos internos que vão habilitar os meus objetivos de clientes. E por sua vez, para eu conseguir habilitar ou promover os resultados que quero na minha operação, eu preciso capacitar pessoas, entender, transformar métodos de trabalho, ou seja, eu preciso trabalhar numa dimensão de aprendizado e crescimento institucional, para que eu consiga habilitar processos, né, ou transformar processos na minha operação que vão resultar em melhores resultados junto, né, melhor performance junto a clientes, e tudo isso vai trazer uma performance financeira superior para a instituição. Então verifiquem que a lógica de concatenação, de encadeamento das perspectivas, né, no caso do BSC, é uma lógica de resultado, em que a gente habilita de baixo para cima e condiciona de cima para baixo. Tá? O mapa estratégico, ele é uma estrutura de trabalho em que a gente vai posicionar os objetivos justamente nessas perspectivas, né? O objetivo estratégico é aquilo que deve ser alcançado, que é crítico para o sucesso da instituição. E o BSC preconiza ainda
que os objetivos precisam ser tratados por medidas estratégicas. Então eu vou ter os indicadores e metas, que são a maneira como a gente vai mensurar, estabelecer parâmetros esperados de desempenho para os objetivos associados a essas 4 perspectivas. Tá? Bom, e como é que a gente faz isso e se converter em ação? Como é que a gente intervém na realidade? Por meio das iniciativas, que a gente está tratando aqui como projetos estratégicos também. Então essa é uma visão bem geral, bem rápida, do que é a ideia, né, por trás do BSC, e que é uma metodologia amplamente utilizada pelas organizações do setor público. Qual é o desafio do BSC que a gente verifica, né? O BSC, na origem, e de acordo com os seus próprios autores do método, né, o Kaplan e o Norton, existem diversas obras ligadas ao BSC, né, uma série de trabalhos sobre isso, desde da obra original. É uma sistemática, né, de estruturação da ação para resultados, consequentemente de planejamento, que exige, em primeiro lugar, uma discussão executiva bastante aprimorada, bastante intensa. Então, os grupos, as oficinas precisam acontecer de maneira que haja uma profunda discussão sobre o que devem ser os objetivos, né, associados aos temas estratégicos, como é que a gente mensura, as medidas, né, isso tudo é objeto de uma priorização, né, para que a gente de fato mobilize a instituição para os resultados esperados. E o que a gente vem percebendo um pouquinho no setor público é que muitas vezes o que se chama de BSC é a utilização só do artefato mapa estratégico, em que os objetivos que se deseja ou que já se desejava construir anteriormente a qualquer reflexão, eles são apenas justapostos no mapa estratégico, sem uma maior preocupação em relação ao método. E uma outra coisa importante, o BSC ele pressupõe que eu tenho um encadeamento lógico de resultados, né? De condicionamento de resultados entre os objetivos. E é muito importante que um objetivo numa perspectiva, um conjunto de objetivos, viabilize os objetivos da perspectiva superior, e assim sucessivamente. A gente muitas vezes não vê muito isso. A gente percebe objetivos que são colocados ali de uma maneira quase que avulsa. Então é uma utilização muito mais do artefato do que propriamente do método. Então, essa é uma constatação que a gente faz, e ao mesmo tempo um alerta. Vamos tentar absorver do método aquilo que ele tem de bom, as discussões, o balizamento, a priorização, né? A discussão sobre temas ou eixos estratégicos, a concatenação, o relacionamento entre objetivos, que é um fio condutor que deve nos levar para os resultados institucionais desejados. Tá? Então essa é uma constatação. Bom, aí vamos falar agora sobre uma alternativa. O BSC ele pressupõe que eu vou ter uma discussão aprofundada e que necessariamente leva algum tempo, né, em torno de perspectivas, objetivos, medidas estratégicas, etc, etc. Algumas organizações, pelo tamanho da estrutura, pelo senso de urgência, pelas características, enfim, pela cultura da instituição, em alguns momentos chegaram para nós e disseram o seguinte: está muito claro, só que eu não tenho tempo, não tenho energia, não tenho time necessário para conduzir um trabalho alinhado àquilo que o BSC preconiza, pelo menos em termos de método. Vocês têm alguma sugestão de alternativa em que a gente pudesse rapidamente direcionar os esforços para aquilo que precisa ser feito, consequentemente polarizar, priorizar? E a gente sugeriu para essas instituições a utilização da abordagem do Must-Win Battles, que a gente está traduzindo como as batalhas decisivas que devem ser enfrentadas pela organização. Aqui embaixo, né, a gente tem uma referência aos autores, né, dessa obra, que é o Killing, o Malnight e o Keyes. São 3 autores aí, e essa obra pode ser, o Must-Win Battles, consultada por vocês aí na própria internet. Bom, o que são as batalhas? As batalhas são de 3 a 5 desafios ou batalhas que a organização definitivamente necessita vencer para atingir os objetivos-chave. Então, é quase como que se a gente olhasse para as instituições e dissesse o seguinte: tá muito bom, vamos começar, antes de a gente fazer qualquer outro tipo de indagação, vamos identificar as 3 coisas mais importantes que precisam acontecer do ponto de vista de batalhas ou desafios a serem vencidos. Bom, o Must-Win Battles ele pressupõe, para dar certo, algumas coisas. Em primeiro lugar, eu preciso que a liderança participe ativamente dessa reflexão, né? Então eu preciso das lideranças sentadas ali em torno dessa discussão para haver de fato um consenso rápido
do que são as batalhas, né? Eu preciso de um nível ou de uma clareza e de uma determinação de se priorizar. Porque no setor público é muito comum a gente ter muitas alternativas e muitas frentes para abraçar. Sobretudo quando a gente olha para a estrutura. Eu vou querer fazer tudo, eu quero atender todo mundo, eu vejo oportunidades e necessidades de transformação e de melhoria em muitos lugares, em muitas frentes. Então, o Must-Win Battles, de fato, para funcionar, ele precisa que a gente priorize mesmo. Tem muita coisa para fazer, mas as 3 batalhas ou 4 batalhas importantes são essas aqui. E é muito importante que nesse processo de reflexão eu consiga empreender o que a gente chama de gestão do time. Por quê? A gente não está lidando só com prioridades institucionais, a gente vai estar lidando com interesses de pessoas, de áreas, interesses políticos, com conexões de rede na instituição. Então é importante gerenciar o time que está envolvido nessa reflexão para a gente ter foco na discussão e, de fato, ao final, todo o time esteja coeso em torno das decisões. Então vejam que é muito mais um trabalho de chamar as lideranças para a gente criar uma coesão muito forte em torno de prioridades. E olha que tem muitos planejamentos estratégicos que nascem, são até homologados, né, lançados, etc. e tal, e aprovados sem que haja essa coesão. Então, o Must-Win Battle, ou batalhas decisivas, ele pressupõe isso para a gente conseguir fazer as escolhas corretas. O que são os atributos de uma batalha decisiva? Uma batalha é algo que tem que fazer a diferença para a instituição, tem que ter um foco externo, precisa empolgar, precisa fazer uma coisa que vai efetivamente amalgamar, né? As pessoas vão querer fazer parte, alguma coisa que motiva, que cativa as pessoas em torno daquilo que a gente deseja fazer. Elas precisam ser específicas e tangíveis, então é muito importante que a gente consiga efetivamente, em torno das batalhas, especificar que tipo de resultado a gente quer atingir. E tem que ser execuíveis. A partir do momento que a gente está escolhendo poucas coisas, é muito importante que a gente seja capaz, de fato, de dar conta dessas batalhas. Então, é uma reflexão em torno do enxuga as expectativas e vamos focar naquilo que é muito importante, criar uma grande coesão em torno de coisas que tenham essas características que a gente está colocando aí. Bom, como é que é o processo? Um processo que a gente sugere para pensar em torno das batalhas, né, para quem quiser usar esse método alternativo, vamos olhar as principais lacunas de entrega de valor. Quais são os problemas prioritários, né, as dores que a gente consegue perceber nas entregas da minha instituição. Então eu vou identificar essas lacunas. Depois disso, faço uma análise causal para entender os fatores que causam, ou os fatores por trás, né, dessas negações de entrega, e vou chamar esses fatores de desafios, né? Ou as batalhas decisivas propriamente ditas. Né? Desafios que funcionam como objetivos mensuráveis. E em função disso, eu vou promover uma ideação colaborativa para chegar nas iniciativas ou projetos. Então vejam que no final das contas, a gente está percorrendo um caminho que é muito parecido com o do BSC. Apenas a diferença é que eu não estou utilizando a sofisticação do método, eu não estou utilizando discussões tão estruturadas ou envolvendo tanta gente, eu não estou percorrendo tantos passos, consequentemente não estou gastando tanto tempo quanto no caso do BSC, nas sessões executivas de discussão, nas oficinas de discussão, né? E estou percorrendo um caminho um pouco mais expresso, um pouquinho mais rápido na realidade. Como eu falei, é voltado para situações que ensejam esse tipo de comportamento. E aí, a gente vai falar agora com vocês, vamos começar a falar um pouquinho sobre o que é valor público, que é uma discussão importante. Por quê? Porque nas abordagens de planejamento, a gente normalmente fala de entrega de valor. A gente está falando de ampliar a sensação de entrega, ampliar resultados institucionais em torno de valor público. E aí é muito oportuno a gente parar e discutir um pouquinho o que é valor público efetivamente. Isso tem a ver com uma pergunta, que é a seguinte: a quem se destina a estratégia ou esforço de gestão estratégica da minha instituição? Né? O setor privado, ele tem uma lógica que, em certa medida, facilita o pensamento estratégico. Né? Eu tenho a mão que entrega os serviços ou os produtos e a mesma mão que está recebendo a remuneração. Então eu tenho os clientes remunerando as entidades pelo fornecimento de bens e serviços, de maneira tal que a satisfação do cliente implica quase que sempre, né, uma demanda por produtos e serviços, e isso vai me trazer um resultado econômico, e lembra então daquela sucessão
de perspectivas lá do BSC, do Mapa Estratégico, que tem a ver com isso. Bom, no setor público, a estratégia ou o pensamento estratégico, ele precisa raciocinar sobre coisas um pouco mais complexas, né? Eu tenho os indivíduos e a sociedade, né, o cidadão, a sociedade, recebendo os benefícios e serviços públicos, que na literatura, usando um termo em inglês, é o downstream customers, né? São os downstream customers, aqueles que estão, né, vamos dizer assim, na esteira do recebimento dos serviços. E eu tenho as partes interessadas, que é quem me financia, quem me custeia, que são os upstream customers, né? Que são órgãos, entidades, atores, pessoas que legitimam aquilo que a gente está fazendo para entregar serviços. Então vejam que, diferente de estabelecer uma relação bilateral, quase que bilateral, que é uma lógica de setor privado, eu tenho uma relação pelo menos multilateral, né? Quer dizer, eu tenho que observar quem me legitima, e aí me legitima do ponto de vista das políticas públicas, que me legitima e me oferta, me proporciona orçamento para eu desenvolver as atividades como desejo e as minhas ações para conseguir entregar serviços. Bom, podem ser constatações que parecem um tanto quanto óbvias, mas isso acaba tendo um reflexo importante na estratégia ou na gestão estratégica. Por quê? Porque no final das contas, a gente vai ver que é legítimo e muitas vezes é necessário construir objetivos e até iniciativas estratégicas voltadas para o fortalecimento justamente dessas relações que me permitem, né, ou que nos permitem legitimar a maneira como a gente está trabalhando e os nossos esforços para entregar os serviços. E legitimar também as nossas necessidades de transformação. Então, a articulação em torno das partes interessadas é extremamente importante quando a gente fala de estratégia para o setor público, né? E nesse contexto, a gente vê que o conceito de valor público foi alguma coisa que veio se transformando ao longo do tempo, né? Então, houve um momento em que o valor público estava essencialmente ligado àquilo que estava sendo ofertado, né? Depois, do ponto de vista de quantidade. Num segundo momento, raciocinou-se com qualidade daquilo que estava sendo ofertado, uma vez que a base daqueles que consumiam os serviços já estava relativamente dentro das expectativas do próprio poder público e das políticas públicas. Então, vão melhorar os aspectos de qualidade, né? E aí a gente vai evoluindo para isso, até para o momento atual, em que eu tenho quase que uma coparticipação permanente do cidadão da sociedade, inclusive no desenho dos serviços do que é valor público. Então vejam que a expectativa daqueles que interfaceiam com os serviços que a gente oferta, historicamente vem modificando, e com isso a gente tem um conceito de valor público também em evolução, né? Então quem olhasse para o que se esperava de serviços públicos há 40 anos atrás, há 30, 10 anos atrás, e olhando para hoje, a gente verifica uma evolução. Então hoje, o que se deseja, entre outras coisas, é uma elevada conectividade, a capacidade de acesso a informações rápidas, atualizadas, a necessidade, e consequentemente há uma expectativa da gente se relacionar com os órgãos e entidades do setor público de uma maneira integrada, em que eu tenha canais únicos de contato para resolver todos os nossos problemas, por exemplo, ou seja, o conceito e aquilo que se entende como valor público nessa relação também vem evoluindo. E aí, existe um diagrama que é bem interessante, que chama-se de Public Value Scorecard, que é um diagrama apresentado pelo Moore, que é um dos autores muito importantes, né, da Universidade de Harvard, que trata, né, na literatura sobre o conceito, né, os desdobramentos de valor público, é de que o valor público, ou aquilo que é percebido pelo cidadão, pela sociedade como valor na atuação do Estado, dos órgãos e entidades, né, na verdade faz parte de um triângulo, né, e esse triângulo, né, esses três fatores, eles precisam ser articulados de maneira coordenada para a gente, de fato, conseguir promover ampliação de performance sob a ótica, inclusive, de valor. Eu tenho o valor em si, que é aquilo que é percebido e entregue para o cidadão ou para a sociedade, né? Mas para o valor público ser ampliado, eu preciso, em primeiro lugar, além do próprio valor público, ter uma capacidade interna, e aí a capacidade operativa
né, nos meus processos, nas minhas atividades, nos meus sistemas, nas minhas plataformas, e aí a gente começa a conversar muito sobre tecnologia nessa hora, para eu conseguir dar cabo de entregar aquilo, né, que se chama valor público com as características necessárias. E para que isso aconteça, eu tenho uma dependência também muito importante de conquistar legitimidade e suporte, olhando para as partes interessadas dentro e fora da minha organização. Ou seja, quando a gente fala do triângulo de valor, eu tenho o valor em si, mas raciocinando que ele precisa ser articulado com capacidade interna e com legitimidade e suporte o tempo todo. Então, eu defino o que eu quero, legitimo o que desejo fazer, preciso ter capacidade, tem que ter apoio, suporte, né, legitimidade e ter certeza de que aquilo que eu quero fazer vai ampliar a performance, né, e vai levar valor sob a ótica do cliente externo, ou seja, do cidadão e da sociedade. Então, se a gente pegar um exemplo apenas, né, quando a gente fala da área de regulação, né, nas agências reguladoras, peguei um exemplo, porque é um exemplo que está em franca discussão no âmbito do nosso país. Uma agência reguladora, ela está olhando para o setor regulado, né, para as organizações, para as entidades reguladas, e está olhando também para os consumidores finais dos serviços que são objeto de regulação. E tem que olhar porque os valores, ou aquilo que se chama de valor público, pode apresentar algumas diferenciações quando a gente fala de entidade regulada, de organização regulada, e fala do consumidor final dos serviços, né? Ao mesmo tempo eu tenho que cultivar a capacidade interna e tenho que cultivar a chamada legitimidade e suporte, ou seja, eu preciso construir valor integrando esses três grandes elementos. Bom, a discussão de valor público passa também, né, quando a gente fala de elevar valor, ou de entregar mais valor, ou de investigar e transformar processos, sistemáticas de trabalho, etc., que me permitam ampliar valor, me passa por um negócio chamado priorização das lacunas. Porque é natural que a gente, no momento que vai olhar para dentro da instituição, identifique uma série de lacunas ou dores, né, que representam negações ou fatos geradores, né, de negação de entrega de valor dentro da minha operação. E é muito importante a gente verificar quais dessas lacunas, se solucionadas, têm uma probabilidade maior de me gerar, né, de conseguir gerar para a gente uma elevação no nível de valor entregue. E olhem que essa constatação é importante, porque é muito comum a gente faz diagnóstico, né, ou faz o levantamento, por exemplo, de aspectos internos do diagnóstico e sai perguntando para as pessoas da estrutura organizacional o que elas acham que é um problema na operação. E se a gente não estiver muito focado nas coisas que de fato representam problemas, mas que reverberam na deficiência de entrega de valor, e o valor está sendo entregue para quem está fora, é muito provável que a gente acabe se resumindo, né, ou construindo esse diagnóstico interno em torno de coisas que são reclamações crônicas daqueles que pertencem à organização. Falta tecnologia, falta salário, falta carreira, falta um setor, falta estrutura e falta gente. E vejam que essas coisas per si não são lacunas, elas são condimentos que podem eventualmente estar associadas às lacunas. As lacunas são questões de operação normalmente, né? Onde é que eu tenho problema de entrega associado, né, aos serviços que eu estou ofertando. Então, partindo do princípio que eu estou investigando aquilo que é causa, né, de efetivamente da deficiência ou da negação de entregas para cidadão, sociedade ou órgãos correlatos com os quais eu me relaciono, eu vou investigar essas lacunas. E aí vou verificar quais dessas lacunas, se atacadas, vão me colocar alinhado com as políticas públicas, quais têm alinhamento com os planos que já estão concebidos. Ou seja, é uma investigação de quais são os nossos problemas, mas não quaisquer problemas. Aqueles que, se resolvidos, poderão revelar ou poderão proporcionar, na verdade, uma alavancagem em termos de resultado. Tá? Bom, a transformação institucional pela estratégia, ela normalmente, né, ela para ter êxito, ela vai precisar atacar esses 4 elementos que a gente apresenta nesse desenho aí, de uma maneira concatenada ou integrada. Então, tem aspectos, eu vou ter que atuar sobre aspectos de gestão da instituição, né? Ou seja, como é que as coisas, como é que as decisões são tomadas, como é que os processos são geridos, né? Como é que as informações são interpretadas
e as estruturas de trabalho associadas a isso, como é que são desenvolvidas. Eu vou ter que atuar sobre dados, como é que os dados, né, e aí é uma questão, não é mais organizacional, estrito senso, é uma questão tecnológica. Qual é a minha capacidade de reunir os dados disponíveis, né, e efetivamente processar isso para embasar o processo decisório da gestão. O setor público ele é famoso porque ele dispõe, no sentido de gerenciamento de dados, a gente costuma dizer o seguinte: a gente tem muito dado disponível e a gente gosta muito, mas ao mesmo tempo a gente não tem capacidade instalada para gerir os dados e, consequentemente, a gente foge de análise de dados. Então, é um condimento muito importante. A gente tem um outro condimento muito importante que é da coalizão política. Então, eu vou ter que trabalhar no plano da obtenção e da manutenção da legitimidade, é o alinhamento permanente com aquilo que o plano político efetivamente deseja. Eu falo plano político, eu não entendo como político partidário. O plano político, inclusive, dentro da minha instituição. Então eu tenho que estar alinhado com as decisões e com as aspirações daqueles que estão efetivamente no comando da instituição. E tem que atuar sobre um condimento comportamental. As transformações, elas vão exigir quase sempre mudanças de atitude. E entrar nesse mundo, né, no condimento comportamental não é simples, porque exige algo muito mais do que apenas diretivas estratégicas ou projetos burocraticamente definidos dentro da minha estrutura. Eu vou ter que efetivamente entender a lógica do comportamento e atuar sobre elementos que são disparadores de mudanças comportamentais. E a gente tem visto muito pouco disso nos esforços estratégicos. Então, dando uma ideia, a gente falou de valor público, falou do triângulo de valor, que mostra lá que eu tenho que cultivar, eu tenho que ampliar a capacidade operacional e tenho que obter legitimidade para conseguir ampliar valor, e que isso tudo tem uma relação. E agora a gente traz esses 4 elementos que conversam com aquele diagrama anterior. Então, imaginem que eu, enquanto iniciativas, vou ter que trabalhar em torno de dados, em termos de mecanismos de gestão e decisão, coalizão política, comportamento, tanto dos atores internos quanto dos atores externos com os quais a gente se relaciona. Tá? Bom, e aí, pessoal, a gente acaba de então, fazer um grande apanhado sobre aspectos assim que eu chamo de antecedentes na discussão do ciclo estratégico. Tudo que está por trás, né, tudo aquilo que a gente precisa colocar nessa panela, nessa equação, para rever um pouco a maneira como a gente vem trabalhando com gestão estratégica. E aí vamos começar agora a trabalhar com as etapas desse ciclo de gestão estratégica. E a primeira delas é a análise dos ambientes interno e externo, que a gente pode chamar, né, de uma maneira resumida, como etapa diagnóstica. Então, a gente tem assistido à utilização majoritária de algumas ferramentas que a gente vai comentar com vocês agora e que têm sido utilizadas para fins diagnósticos. Então, quando a gente fala de análise do ambiente externo, a gente tem visto uma utilização maciça aí da matriz ou diagrama chamado PEST, PESTEL ou PESTAL, dependendo da tradução de como a gente estiver consultando. Então, o que é o diagrama PEST ou a matriz PEST ou matriz PESTEL? É uma matriz, a gente vai ter a oportunidade de comentar um pouco sobre ela de maneira mais detalhada um pouco à frente, mas ela é uma matriz que traz, de maneira concatenada, ela se estrutura para que sejam levantados os fatores, os elementos do ambiente externo à minha instituição e que tem potencial para interferir ou para condicionar a nossa atuação, os nossos resultados, de acordo com alguns quadrantes. E esses quadrantes estão associados às variáveis política, e a gente pode expandir isso para política e legal, econômico, fatores de natureza econômica, portanto a letra E de econômico, fatores de natureza social, a gente pode até expandir para social e de sustentabilidade também, e fatores tecnológicos. Então, o que é a matriz PEST ou PESTEL? É uma matriz, é um artefato, e é um artefato que embasa ou que sustenta uma metodologia de análise do contexto externo, na qual a gente vai levantar os fatores inerentes a aspectos políticos e legais, econômicos, sociais, sustentabilidade ou tecnológicos, né, melhor dizendo. Nós vamos posicionar isso tudo, né, com os respectivos impactos e vamos priorizar os elementos externos com maior potencial de interferir ou de afetar, positivo ou negativamente,
na nossa performance, na nossa vida, na nossa atuação institucional. Isso do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, a análise de ambiente interno, para fugir daquela famosa pergunta aberta, que muitas vezes se faz dentro da instituição, né? Quais são os pontos fracos e os pontos fortes? E as pessoas vêm normalmente com ponto fraco, né? Salário, falta tecnologia, falta gente, falta estruturação de carreira. O que a gente tem visto muito, que dá um resultado muito interessante, é a utilização da cadeia de valor como base de análise. O que é a cadeia de valor? É uma estrutura que representa a nossa operação, né, concatenada sob a ótica de grandes blocos de atividades ou processos. É um diagrama muito famoso, super consagrado, que também é utilizado já em larga escala no setor público, e a análise interna, tanto de fatores positivos, portanto fatores de força, quanto fatores de fraqueza, olhando para a cadeia de processos, é uma análise que tem se mostrado muito mais interessante, porque alija essas percepções apenas emocionais, né, e que não são, de fato, muitas vezes problemas institucionais. Então, permite que a discussão esteja focada em aspectos da operação que hoje representam ou podem representar dores ou lacunas ou gargalos para a gente entregar melhores resultados. E o que a gente tem visto como terceiro elemento é a utilização para consolidar fatores externos, né, do ambiente externo com fatores internos, a famosa consagrada matriz SWOT, que tem os quadrantes dedicados a aspectos, né, externos de ameaças e oportunidades e interno de forças e fraquezas. Então, esses três elementos, vamos chamar assim, são elementos que têm dominado a discussão quando a gente está estruturando a análise diagnóstica, análise estratégica no setor público. E a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Então, sobre a matriz PESTEL, como eu falei, eu tenho esses quadrantes, e nesses quadrantes, essa matriz pressupõe que a gente vai fazer o levantamento dos fatores. E aí, muito importante no caso da matriz PESTEL, que a gente não se limite a levantar aspectos. A gente tem que, além de levantar os aspectos, talvez tão ou mais importante do que o aspecto, é a gente conseguir delinear o impacto que esse aspecto tem ou pode ter para a nossa operação, para os nossos resultados institucionais. Então, eu vou dar um exemplo, né? Alguém agora, a gente está vivendo, nós estamos no auge, né, da situação aqui da pandemia, do coronavírus, com as organizações tendo as suas rotinas, né, a sua maneira de atuar bastante modificada em grande parte dos casos em função disso. Então, se é um elemento externo, é um elemento externo, porque é algo que não nasce na organização, é um fator externo de contexto, de natureza social e com tintas político-social também, e que vai se reverberar no plano econômico e até no plano do comportamento das pessoas. Mas o fato é um fator que eu poderia lançar, a pandemia do coronavírus, ok. Agora eu preciso deixar evidente na matriz PESTEL como é que isso especificamente afeta a minha instituição. Eu vou colocar, afeta a minha instituição ou poderá afetar no curto prazo, porque do ponto de vista do gasto público, isso provavelmente vai levar a um aperto de cinto ainda maior, né, a possíveis contingenciamentos ou a redimensionamento em termos de orçamento. Eu vou ficar ainda mais restrito na execução de projetos de transformação, por exemplo. Ou me afeta imediatamente, porque não me permite operar ou não me permitirá operar como eu venho operando atualmente alguns determinados serviços, e que vão carecer, consequentemente, de uma transformação na sua maneira de proceder para que eu consiga ofertar ou preservar os serviços ou cumprir a legislação que me regula sobre um aspecto ou sobre outro aspecto. Então vejam que entender o impacto é muito importante. Aqui a gente tem um exemplo só de uma matriz PEST que foi feita no passado, num órgão que já evoluiu esse planejamento para outras páginas, mas a gente só trouxe aqui como exemplo, né? Com alguns fatores que a gente apresenta, fatores tipicamente relacionados a esses quadrantes. Muito importante, né? Eu tenho um exemplo aqui interessante também, é quando a gente fala sobre matriz PESTEL, né? O que a gente tem? A gente tem às vezes a impressão de que eu vou coletar muitos fatores de maneira superficial. E não. É muito frequente a gente ver que
a análise externa, ela precisa ser feita com levantamento extensivo de dados. Então esse é um exemplo aqui bem positivo que a gente tem do Espírito Santo, que num determinado momento, um projeto do qual nós participamos lá junto à SEASA, uma entidade vinculada ao governo do Espírito Santo, para se ter uma ideia de um aspecto externo, que era referente ao diálogo com a sociedade, foi necessário, e a participação, né, de toda a malha de entidades que se relacionavam com a SEASA, foi necessário se conduzir um conjunto de visitas, 59 reuniões e visitas, envolvendo quase 400 pessoas, para que se tivesse uma ideia mais robusta de como é que a interação e as questões típicas desses atores se apresentavam. Então, um exemplo aqui, que a análise externa, ela não é só fatores que são comumente noticiados. Em alguns casos, a gente vai ter que acessar trabalhos, estudos, dados secundários. É possível que a gente consulte anuários estatísticos, especialistas, faça entrevistas para conseguir entender esses aspectos. Tá? Vamos lembrar de não tentar, muitas vezes, fazer pesquisas que já estão realizadas. Então, eu posso, na análise PESTEL, e devo me valer de dados secundários, dados que já estão levantados e disponíveis com bases em fontes terceiras. É muito importante para a gente poupar tempo. E muito importante na análise PESTEL é a gente priorizar, porque normalmente a gente vai acabar levantando uma quantidade de itens que tem algum tipo de reflexo na minha atuação muito grande. É importante fazer uma reunião, conduzir uma oficina para priorizar os itens que têm o maior impacto. Até porque vai ser muito difícil a gente conseguir processar uma quantidade muito grande de fatores externos. Então, nesse momento, fazer essa priorização depois do levantamento é de todo interessante. Bom, a gente falou do ponto de vista interno sobre cadeia de valor. A cadeia de valor, para quem porventura ainda não tenha tido muito contato com o modelo, é um modelo que nasce lá nos anos 80, nas mãos de um autor super famoso em gestão estratégica, né, do Porter. E foi, na verdade, um advento em termos de modelo, né, muito importante, porque ele conseguiu colocar num diagrama uma percepção muito clara de que os resultados institucionais, e a cadeia de valor nasceu no mundo privado e nasceu notadamente no âmbito da indústria, o resultado esperado da instituição, ali representado no diagrama original como a margem, né, resultado econômico-financeiro, esse resultado ele não era única e exclusivamente decorrente daqueles que estavam em contato com os clientes ou com o público consumidor, né, dos produtos e serviços, mas era resultado de uma concatenação, consequentemente de uma cadeia, daí o nome, de uma cadeia de grandes atividades concatenadas e que começavam lá com a logística interna, a parte de aquisição de insumos, matéria-prima, etc., passava pelas operações, né, no caso da indústria, a parte de manufatura, a parte fabril, pela logística, né, de distribuição e de entrega de produtos, né, pelo esforço de divulgação e relacionamento de vendas e pelos serviços pós-venda também. Tudo isso tinha um impacto muito grande no resultado econômico. Portanto, reconhecendo que as atividades, ou um grupo de atividades consideradas finalísticas, elas poderiam, em toda a sua extensão, produzir mais valor entendido aí neste caso como margem, ou menos valor. Ou seja, ao entregar mais valor, ou entregar menos valor, ou a construir, ampliar ou degradar valor, estariam interferindo no resultado desejado. Então, isso tudo apoiado por um conjunto de grandes atividades, né, transversais e que sustentariam todo esse esforço finalístico. Tipicamente aquisição, desenvolvimento de tecnologia, recursos humanos e infraestrutura. Então é um diagrama que representa uma instituição, do ponto de vista que concatena tudo aquilo que acontece. Esse diagrama foi, ao longo do tempo, né, evoluindo, saiu da indústria, passou a ser utilizado no mundo dos serviços, posteriormente nas organizações sem fins lucrativos e foi bater no setor público, onde hoje é largamente utilizado. Obviamente, com adaptações. A gente não consegue trazer, da mesma maneira que a gente não vai utilizar o mapa estratégico lá do BSC, da maneira como ele originalmente foi concebido para o setor público, porque não faz sentido falar em resultado financeiro, obtenção de lucro como fim,
Da mesma maneira, a cadeia de valor acabou sofrendo também adaptações importantes. Eu trago aqui alguns exemplos, eu vou me permitir mostrar dois, que são resultados de interações passadas que a gente teve com órgãos públicos em outras gestões, tá? E que são modelos que servem bem para explicar. Então esse exemplo aqui é um exemplo que vem lá do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na ocasião, em que se construiu uma das versões passadas da cadeia de valor. Então aqui a gente tem um exemplo de grandes blocos de atividades ou macroprocessos no nível mais agregado e que representariam de que maneira esse grande conjunto de atividades ou processos estão concatenados, ou estavam naquela época concatenados, para gerar valor. Nesse caso, o valor representado pelo próprio propósito ou a missão institucional, que era, naquela ocasião, um desenvolvimento sustentável da agropecuária brasileira e inclusão social. Bom, se isso fosse considerado como verdadeiro, em algum momento, esse conjunto de grandes atividades concatenadas representariam a cadeia de valor do órgão, nesse caso aqui só o bloco das grandes atividades finalísticas. Então é um exemplo só, a gente tem aqui o incentivo à agropecuária, a gestão do conhecimento e tecnologia, o fomento à produção agropecuária sustentável, a gestão da defesa agropecuária, a gestão do abastecimento e dos mercados externos ligados a produtos agropecuários. Então tudo isso evidenciando na sua construção que há um encadeamento de resultados para se conseguir obter o valor final e que nesse caso estava sintetizado pela própria declaração da missão. Um exemplo aqui que foi extraído de um trabalho também anterior da Receita, junto à Receita Federal, interessante à época, eu digo que são trabalhos pretéritos, justamente porque isso tudo está sujeito à avaliação hoje e à atualização dos respectivos órgãos. Então, eu tenho aqui, digamos que isso fosse algo só a título de exemplo didático, né? Arrecadação, dois grandes blocos de atividades finalísticas, arrecadação e controle do crédito tributário e, por outro lado, fiscalização e combate aos ilícitos tributários e aduaneiros. Se a Receita Federal se posicionasse em relação a esses dois, a sua atuação sintetizada por esses dois grandes blocos de atividades ou processos, né? Isso sintetizaria a sua operação para além do organograma. Então, vejam que no caso de cadeias de valor dessa maneira, que estão aqui representadas, o que a gente está propondo é que o diagnóstico interno ele seja feito usando este modelo. Claro que a gente não vai falar de grandes blocos ou processos tão agregados, a gente vai para o nível 2 ou 3 de detalhamento e vamos fazer uma oficina em que a gente vai identificar aonde estão os principais gargalos ou as chamadas dores, e, consequentemente, onde estão as lacunas de desempenho, que a gente mencionou lá atrás. E vamos juntar isso com o diagnóstico externo, para a gente levar tudo isso de uma maneira integrada para o nosso diagnóstico, né? para a nossa análise diagnóstica que antecede a construção das nossas próprias diretrizes. Bom, ainda sobre cadeia de valor, algumas preocupações. A cadeia de valor, a gente vê muito órgão, entidade construindo cadeia de valor muito voltada para a implementação de gestão de processos ou gestão por processos. O que não está errado, porque a cadeia de valor é uma macro-representação dos processos. Está tudo bem. Normalmente, o que a gente sugere em termos de passos na construção é uma discussão dos eixos de atuação, o que é valor para a instituição, daí a importância de discutir valor público, e quem são os meus clientes, né? Aqueles que consomem os meus serviços ou as entregas da instituição. Isto feito, a gente identifica os grandes blocos, né? Os macroprocessos no nível mais agregado. Né? Na sequência, a gente pode, por meio de oficinas ainda, identificar o posicionamento de todos os processos que acontecem, os processos que foram objeto de um inventário dentro desses grandes blocos, e aí a gente vai tentar, depois de concatenar isso num desenho lógico, validar junto aos diferentes níveis. Então é muito importante, quando for usar a cadeia de valor, que ela esteja previamente validada. Que as pessoas, de fato, tenham estabelecido um consenso de que aquilo representa a nossa operação à luz das grandes atividades ou processos. Não tem nada a ver com o organograma em si. E eu já faço um alerta, né? Que eu acredito que a gente não trouxe esse slide aqui para discussão, mas um dos grandes equívocos na hora de construir cadeia de valor é a gente tentar replicar o organograma. Ou muitas vezes pegar simplesmente deitar o organograma e achar que é a cadeia de valor. Então,
Cadeia de valor pressupõe que a gente está falando de atividades. Atividades têm características muitas vezes transversais. Elas perpassam toda a estrutura. Tá? Isso sim, a gente pode associar aos blocos de atividades ou processos da cadeia uma ou mais estruturas, ou seja, um ou mais setores da minha estrutura. Mas não começar a cadeia tentando colocar ou posicionar os setores. Tá? É um equívoco na sua construção. Né? Muito bem. Eu falei que tem um terceiro diagrama, um terceiro modelo muito utilizado, que é da matriz SWOT. Então a matriz SWOT é uma ferramenta conhecida em que a gente vai, depois de selecionar, nós vamos já priorizados, colocar os elementos que representam forças e fraquezas na minha atuação, então aspectos notadamente internos que vêm lá da análise interna, e a gente está sugerindo que isso seja feito via análise da cadeia de valor, e os elementos externos de contexto que representam oportunidades e ameaças, e a gente sugere que isso venha da análise PESTEL, PESTAL ou PEST, tá? Que a gente comentou anteriormente. Bom, só que a matriz SWOT, ela pressupõe um pouco mais do que isso, não é só uma justaposição de elementos. Ela pressupõe que, com base nesses elementos, que a gente consiga estabelecer uma relação entre o que aparece nos quadrantes, de maneira tal que, por exemplo, eu conclua por uma estratégia de investir na interseção entre aquilo que são, aquilo que são aspectos externos representados por oportunidades, na intersecção daquilo com forças que sejam aspectos positivos da minha operação e que representem um potencial a ser explorado, isso pode determinar uma diretriz ou um movimento estratégico no sentido de investir, de aproveitar um potencial. Contrário senso, se eu tiver uma determinada ameaça, um fator levantado na análise PESTEL, que é alguma coisa que ameaça o meu status quo, a minha operação, a minha entrega de valor, os meus serviços, e aquilo se concatena na junção daquilo, ainda com uma determinada debilidade ou fraqueza que eu tenha na minha operação, algo que tenha sido identificado na análise da cadeia, isso pode determinar uma orientação estratégica no sentido de controlar riscos, ou desinvestir, ou controlar danos para evitar uma fragilidade ainda maior. Então, essas são as conclusões que normalmente a gente pode tirar da análise da matriz SWOT. Pessoal, mas a realidade é que a gente não tem visto muito isso por aí. O que a gente tem visto mais na análise SWOT é a utilização do modelo muito mais para apenas relacionar os aspectos que são forças, fraquezas, oportunidades e ameaça, do que propriamente para estabelecer uma relação entre o que aparece no âmbito externo e interno em torno de orientações estratégicas. Então, tem sido um uso, da mesma maneira que a gente comentou que lá o BSC, as pessoas têm usado o mapa estratégico só enquanto modelo para justapor objetivos, a matriz SWOT também. Muita gente pega a matriz SWOT e apenas coloca os elementos ali e depois parte para conclusões ou para elaboração até de objetivos estratégicos sem ter deixado de maneira explícita o raciocínio sobre como esses quadrantes se relacionam. E é muito importante, se vai usar um modelo, use o modelo de maneira completa, ou seja, aproveitando as relações, que são relações importantes. Né? O slide anterior, que eu acabei pulando, ele era esse aqui, que mostrava exatamente isso, de onde a gente está tirando elementos internos, forças e fraquezas, de onde a gente está tirando os elementos externos, ameaças e oportunidades. Muito bem. Bom, entre a matriz SWOT, que é um elemento, né, vamos dizer assim, um dispositivo utilizado para consolidar informações diagnósticas, e a nossa formulação da estratégia, muitas vezes o que a gente sugere nesse momento é que, ou junto com a formulação, ou anteriormente à formulação, pode ser até consecutivo, né, ou pode ser concomitante com a própria formulação, é muito importante que se construam diretrizes estratégicas. Então é muito importante que haja uma ligação clara entre o que são os objetivos que vão ser construídos lá na frente e o próprio trabalho de revisão dos pressupostos de missão, visão e valores, entre isso e o meu diagnóstico. Então, se a gente quiser deixar muito claro como é que a nossa organização está compreendendo o diagnóstico,
à luz inclusive da matriz SWOT, é interessante construir algumas orientações de alto nível que a gente pode chamar de diretrizes estratégicas. Bom, com o diagnóstico realizado, isso sintetizado por meio de diretrizes ou não, a gente entra na formulação. E na formulação a gente vai falar sobre revisão da chamada identidade institucional, ou elementos chamados de declaração de missão, visão e valores. A missão, o que é? É o nosso propósito, né? É aquilo que representa a razão de ser da nossa instituição, da nossa existência. Então, porque eu vou fazer revisão estratégica, eu vou mudar a missão? Não necessariamente. Aliás, na maior parte das vezes não se modifica a missão. Mas é possível que fatores do contexto impliquem algum tipo de aperfeiçoamento, muitas vezes, na minha declaração de missão. Então, eu dou um exemplo. Pode ter surgido entre o último ciclo estratégico e esse, ou entre o último plano elaborado, um aspecto legal normativo que tenha ampliado as minhas competências, ou tenha diminuído as minhas competências institucionais. E é preciso, talvez, que eu ajuste, né, esse período, essa declaração que representa a minha missão, né? Importante é que a missão informe para a alta administração e para todos os colaboradores, servidores e partes interessadas, né, o que é o nosso propósito, para que a gente existe. E tem que ser de uma maneira clara e concisa. Com relação à visão, ela é uma declaração que vai definir para médio e longo prazo, né, qual é a nossa expectativa de resultado. E como eu estou falando de médio e longo prazo, é natural que a visão ela seja menos específica, né, menos encaixotada, menos circunscrita do que os próprios objetivos que vão ser desenvolvidos a posteriori. Então, a missão é o propósito. A visão, como ela é alguma coisa que se dedica a dizer qual é a nossa expectativa no médio e longo prazo, é normal que as declarações de visão sejam declarações que têm um contorno menos nítido, logicamente, que os objetivos que vão ser desenvolvidos a posteriori, né? Agora, ela deve contar normalmente com 3 componentes, né? Ela tem que ter alguma coisa em termos de meta ambiciosa, ainda que seja uma meta qualitativamente declarada, uma definição de um nicho de atuação, ou pelo menos como, ou onde a gente vai, de que maneira, ou melhor dizendo, em que aspecto a gente gostaria de ter esse resultado, né, essa expectativa estabelecida para o futuro, e um horizonte de tempo sempre que possível também. E aí eu tenho os valores, né? Os valores são as atitudes, o comportamento, ou seja, o conjunto de condutas que a gente gostaria que norteassem o comportamento de todos os nossos representantes, servidores, colaboradores, bem como daqueles que se relacionam conosco. Então, os valores, eles representam um toque sobre quais são os parâmetros de conduta que devem orientar a nossa atuação e o nosso relacionamento com outras partes interessadas. Bom, qual é o problema básico das declarações de missão, visão e valores? É que as pessoas acabam muitas vezes elaborando isso ou revisando quase como uma obrigação. E na tentativa de escrever declarações de missão, visão e valores que sejam a prova, né, de qualquer tipo de crítica, acabam muitas vezes desenvolvendo textos que se parecem um pouco com essa charge, né? Ou seja, coisas que são declarações óbvias, genéricas, redundantes, usando um palavrório às vezes que comunica muito pouco. Então vamos tentar ao máximo, né, evitar aquelas declarações que são muito mais efeitos de marketing do que outra coisa. A missão, ela precisa ser algo que orienta comportamento. Então, em última análise, eu preciso, inclusive, tomar decisões, às vezes, ou usar a declaração de missão como balizador para determinadas decisões. Coisas do tipo, eu sou demandado a realizar um determinado tipo de serviço, ou participar de uma operação ou de alguma coisa. E eu vou olhar e falar, isso faz parte da minha missão? Se eu chegar à conclusão que eu consigo usar a minha declaração de missão para dirimir esse tipo de dúvida, por exemplo, é que a minha missão provavelmente está bem redigida, ela está clara, concisa, focada, etc. Tá? Bom, alguns exemplos de missão e visão que eu trouxe aqui. Essa aqui é uma declaração de missão anterior, volto a dizer, tá? A gente está tomando cuidado de não trazer exemplos vivos de coisas correntes, porque
corremos o risco de colocar coisas ainda em discussão, né? Uma missão que foi estabelecida no passado para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Bem interessante a missão, promover o desenvolvimento sustentável, a competitividade do agronegócio, etc. A visão também. Tem outros exemplos aqui, um da Receita Federal, que é um exemplo que a gente citou anteriormente também, né? Uma visão um pouco mais extensa. Trouxe um exemplo aqui do exterior, do órgão de saúde pública lá da Inglaterra, né? A missão e a visão, vejam que tem um toque um pouco diferente, né? No caso da missão, tem até uma redação, né, que foge um pouco aquilo que a gente costuma ver aqui no nosso país, né? Já é quase que um desafio lançado na missão, né? Saúde e cuidado de alta qualidade para todos, hoje bem como para futuras gerações. É o propósito permanente do NHS, que é o órgão de saúde pública, né? O equivalente ao nosso, o análogo ao nosso SUS aqui do Brasil. Trouxe aqui um dado de uma agência reguladora, da Anatel. Esse é um dado que acho que ainda está valendo, né? A missão: regular o setor de telecomunicações para contribuir com o desenvolvimento do Brasil, né? E uma visão aqui: ser reconhecida como instituição de excelência que promove um ambiente favorável para as comunicações do Brasil em benefício da sociedade brasileira. Então vejam que quando a gente está tratando da visão, como foi mencionado, ela é uma declaração mais abrangente, né? E que vai requerer uma tradução para um ciclo específico, ou para cada ciclo específico de planejamento.